Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando hoje, quinta-feira, 22 de abril de 2021, mais uma live tradicional das quintas-feiras. Vamos falar hoje sobre esse processo do Lula, vamos falar sobre o impeachment da Dilma, vamos falar sobre o direito e a política, sobretudo a partir de 2016, mas eles sempre estiveram interligados, não é uma novidade. E o nosso convidado de hoje, pessoal, é uma pessoa muito especial para mim, um amigo, uma referência do ponto de vista do direito e do ponto de vista também da política. É o nosso amigo Edson Cosmo, doutor Edson Cosmo, que é doutor mesmo, fez doutorado, não é só porque é advogado, né? É porque fez doutorado e ele estava me contando aqui sobre o doutorado na área da saúde. E teve uma grande experiência aí na gestão municipal. Ele tem como que ele assessora através do escritório Dallagnol Advogados Associados, mas ele também começou numa militância política, participando de gestões. Então é importante, vai ser uma live muito especial. Eu quero convidar a Andréia, a Julinha, que já entraram ali, dar boa noite, uma boa noite efusivo, como eu diria aqui na Soledade, e pedir para curtir, para compartilhar. Curtindo e compartilhando aí, para ir mais longe a mensagem, que hoje, deveras, sem falsa modéstia, como sempre, a prosa é boa e vai ser muito boa com o meu amigo, doutor Edson Cosmo. Boa noite, como é que tá o amigo? Boa noite, Alisson. Boa noite, internautas. Boa noite, ouvintes que nos acompanham e vão nos acompanhar durante uma hora e pouco nessa prosa aí que nós vamos ter. Uma alegria muito grande para mim, Alisson, poder prosear contigo. Eu já te dizia esses dias, e é verdade, cada vez que é possível, eu acompanho o teu programa, acompanho tuas prosas, tuas conversas, né, aí com o pessoal da região, trazendo sempre assuntos de extrema importância. E hoje agradeço muito o teu convite e é uma satisfação muito grande poder prosear contigo durante esse período aí. Que bueno. Tchê, olá o Rodolfo Pompermaier, tu pode acompanhar, meu amigo, aí pela página do Informativo Regional, pelo perfil Alisson Ferronato, pela página Alisson Ferronato, o Edson Cosma acabou de compartilhar ali também pelo perfil do Edson, e enfim, curte e compartilha para levar longe, porque a gente faz o debate político e do direito com seriedade, né? A gente não faz o debate político assim sem profundidade, a gente estuda para poder falar e tenta levar às pessoas uma compreensão que tenha lógica, que tenha fundamento. E nós vamos falar sobre isso, sobre essas questões todas que envolvem o direito. Vamos aproveitar do conhecimento do Edson. Mas nós estávamos falando aqui, Edson, eu já tive a oportunidade de trabalhar contigo, tu assessorava nós lá em Fontoura Xavier, e foi um prazer muito grande a gente poder aprender contigo, com a doutora Maritânia, com toda a equipe de vocês lá. Mas tu me falava aí da tua trajetória, né? E eu gostaria que tu se apresentasse também. O Leão Gonçalves entrou ali, um grande abraço ao Leão. Foi nosso candidato a vice-prefeito aqui. E eu achei interessante e é importante também para as pessoas te conhecerem mais, né? Nesse momento. Contar aí a tua trajetória. Tu estava me contando que começou lá na prefeitura em Palmeira, que foi uma gestão importante, uma gestão quando o PT estava surgindo, enfim, tinha uma série de desafios, né? Gostaria que tu contasse isso ainda, aí nós já vamos, depois disso, para o nosso assunto direto aqui, que é o direito e a política, e o que vem acontecendo de 2016 até hoje, que hoje teve esse capítulo extraordinário, aí, com essa vitória fantástica da democracia no Supremo Tribunal Federal. Boa noite também ao Leão, né? Eu vi que foi teu grande vice nessa empreitada aí que tu teve também aí na peleia aí nas eleições municipais aí em Soledade. Boa noite também, e aí, dando esse boa noite aí, eu dou boa noite a todos os que estão acompanhando e mandando mensagem. Boa noite ao grande amigo e companheiro Zé Flávio, né? Eu dizia, Zé Flávio, eu brincava antes com o Alisson, Zé Flávio, que como o Alisson tem esse costume, esse hábito aí
de fazer essa live, essa prosa de toda semana. Faz 15 dias que o Alisson não faz essa prosa, né? Porque na semana passada ele não pôde prosear. O Zé Flávio tomou conta do programa e falou o programa inteiro. Não deu espaço para o Alisson prosear. Grande amigo Zé Flávio, grande abraço para ele também. De fato, Alisson, a gente tem uma vida aí que a nossa própria vida se confunde. E isso não é um privilégio meu, é meu, teu e de muita companheirada aí, que tem uma concepção um pouco diferente, talvez, de outros em relação ao próprio conceito da vida, a importância da vida, o que a gente deve fazer em relação à nossa vida, a vida dos outros, como é que se vive numa sociedade, como é que se vive numa comunidade, se é importante a gente viver de forma isolada, a gente pensar só no umbigo da gente, ou se é importante a gente pensar nos outros também, uma vida mais coletiva, onde todos possam ter o mínimo de dignidade, o mínimo de felicidade, enfim. E essa vida faz com que Tu sabe que, às vezes, alguns dizem até que isso é uma opção de vida. Eu nem acho que é opção de vida, sabe, Alisson? Eu acho que isso é uma identidade, porque não é uma coisa que a gente opta. Uma opção de vida é quando tu tem alternativas e tu pode escolher. Essa linha de vida, de princípios que a gente adota, muitas vezes ela sequer tem escolha, porque você não coloca isso numa balança para escolher entre uma ideia política mais coletiva, mais social, mais voltado a um bem de uma maior parte da sociedade, ou uma ideia mais individualista, egoísta, de concentração apenas em mim, no eu e no que me interessa. Então, às vezes, as pessoas colocam, não, mas essa é uma opção. Eu até acho que não é nem opção, porque parece que a gente nasce com isso nas veias, no nosso sangue, que é uma identidade da gente, é como se estivesse no nome da gente. A luta da gente que a gente faz pelo coletivo faz parte da identidade da gente. Não é algo que a gente escolhe, quero fazer isso ou não quero fazer isso. Eu digo isso, Alisson, porque isso encaminha a gente para alguns caminhos, né? E um dos primeiros caminhos, a gente está na luta aí desde... Eu sou um cara, assim como sei um pouco também da tua história, a gente está na luta desde que a gente se conhece por gente, né? A gente está na luta aí por uma sociedade melhor para todos. E então, assim, desde gurizinho lá, eu fazia parte da juventude católica lá de Condor. Eu sempre digo que Condor é minha terra natal por adoção. Eu não nasci em Condor, até mando um abraço para os meus amigos de Condor que estão acompanhando, porventura. Eu não nasci em Condor, mas eu adotei Condor como minha terra natal. E aí, lá na juventude católica, a gente foi indo, foi compreendendo o que era política, o que era a questão social, aquela opção mais progressista da Igreja Católica, foi levando a gente para um caminho, e a gente acabou criando lá também o Partido dos Trabalhadores e essa ferramenta de luta. Com isso, com o tempo, nós acabamos indo, depois, o companheiro Marangon, em 1996, se eu não me engano, se elegeu o companheiro Marangon, fazia uma dupla com o saudoso finado deputado Adão Preto, né? Um deputado estadual e deputado federal. Um era estadual, outro federal, depois se revezava. E em 96, o querido companheiro Marangon se elegeu prefeito da Palmeira, não é? Da querida Palmeira também. Um abraço também para os amigos lá da Palmeira. E aí, o Marangon e mais a companheirada lá da Palmeira teve a generosidade, enfim, a vontade de nos convidar para a gente ir lá, dar uma demão naquela peleia, né, Alisson? E a gente foi para lá, aí eu fui para lá, assumi, acabei sendo chefe de gabinete do companheiro Marangon, prefeito Marangon, por um período. Depois nós implementamos a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte lá em Palmeira,
Palmeira foi o primeiro município do interior que implementou a Secretaria de Trânsito e Transporte. O novo Código de Trânsito foi aprovado em 97, e aí já imediatamente o prefeito nos chamou e disse, olha, vamos implementar isso aqui, porque a gente quer fazer um trabalho diferente, então é bom a gente sair na frente já. Aí eu fui escolhido lá para implementar essa secretaria, fui o primeiro secretário de Trânsito e Transporte de Palmeira das Missões. Depois acabei retornando para Condor com a companheirada lá, e em 2000 eu acabei vindo para Porto Alegre num convite que a doutora Maritânia, a querida amiga, nos fez para vir dar um ademão aqui, também da eleição aqui em Porto Alegre, em 2000. A peleia estava grande aqui, Pelotas, Caxias, Canoas, enfim, em todas essas grandes cidades aí a gente estava peleando, e aí eu fui convidado para vir para cá, acabei vindo aqui, me enturmei aí com os colegas do escritório, e estou aí até hoje nessa luta que você também já conhece bem, então já peleamos junto, já umbramos junto em várias peleias, né? Que bueno, que bela história, né? Tem muitas coisas aí dentro dessa história. Eu vou aproveitar para cumprimentar a Maritânia, em extensivo a ti, a todos os colegas aí, porque eu trabalhei com vocês e trabalhei com outras assessorias. Eu posso dizer da qualidade e da seriedade que vocês trabalham, né? É muito boa mesmo, né? O trabalho de vocês é de excelência e deixa a gente que trabalha nos municípios assim, muito confortável de saber que está tendo uma boa assessoria. Então, isso aí é muito importante, né? É, sem demérito aos outros escritórios, né? Cada um tem o seu trabalho, mas o trabalho de vocês é de excelência e é de uma seriedade muito, muito boa, muito importante. Eu Só trabalhei vamos, e só, só recomendo. vamos, só vamos deixar claro, né, Alisson? Nós não combinamos que tu diria isso. Eu não pedi para te dizer Não, não. isso. De forma alguma. Mas eu digo com Mas eu muito fico gosto e muito com muito feliz, eu prazer, fico muito né? feliz. Porque não, a gente tem que dizer, tem que elogiar o trabalho bem feito, a seriedade, né, no serviço, porque a gente, as pessoas são muito críticas de tudo, né? E tem que ter referências assim, na vida, no trabalho, né? E vocês são uma referência em todos os sentidos. Então, é importante a gente poder falar isso, para que as pessoas saibam, tem gente boa, tem gente que trabalha com seriedade, com honestidade, né? Isso com capacidade técnica, né? Com aprofundamento técnico, isso é importante. Sobretudo no direito, até acho que nós vamos falar um pouco sobre isso, já pegando um gancho nisso, seriedade e aprofundamento técnico. Eu vou fazer uma introdução em relação ao que eu vi sobre esse impedimento da Dilma. Depois tu fica livre aí para falar 1 hora e meia, 2 horas, quanto tu achar que deve. Porque o que aconteceu para mim, como alguém do direito, o que aconteceu em 2016 foi algo muito traumático. Porque primeiro que eu não esperava, assim como o pessoal da política, em sua maioria, não esperava, embora se a gente fosse estudar um pouco mais de história, a gente via que os golpes eles são cíclicos e eles vêm, né? Veio contra o Jango, veio contra o Getúlio. Aliás, como a própria Dilma diz, a regra no Brasil é o golpe, né? Mas eu não esperava que ele viesse pelo direito, porque eu fiz faculdade, por exemplo, dentro de uma tradição democrática da Constituição de 88. E não se esperava uma ruptura tão grande, tão forte, tão violenta quanto foi, embora com toda aquela retórica que tonteou o povo, né, vinda da Lava Jato, de combater a corrupção, que hoje ficou provado que se tratou também de uma grande perseguição política, né, e por ali se construiu um impeachment que, na minha opinião, na época e ainda hoje, ele deveria ter sido freado pelo STF. Porque se é verdade que o impeachment ele tem uma parte jurídica e uma parte política, porque quem julga é o parlamento, nas suas duas casas, na verdade, ele tem que ter um tipo penal. E um tipo penal grave para ser considerado crime de responsabilidade. Um tipo penal que não está claro nem na lei nem na Constituição, mas presume-se que seja algo grave, né?
E nós tivemos um impeachment sobre uma coisa que, inclusive, parte do nosso segmento do direito se bateu cabeça debatendo se pedalada fiscal era crime ou não, e hoje nós não achamos nenhum colega que tenha a capacidade de defender isso. Mas lembre que teve até perícia no Senado da República para saber se houve ou não pedalada fiscal e se aquilo era ou não crime de responsabilidade. Então, na minha opinião, o STF já devia ter dito, não, é possível tramitar um impeachment, obviamente, mediante as votações respectivas de 1/3, 2/3, mas tem que ter um crime apontado, e isso que é apontado tem que ser crime, previamente definido em lei. Isso tudo não aconteceu, isso tudo passou batido no direito, e nós tivemos um impeachment, tivemos um afastamento da Dilma, tivemos esse governo Temer cheio de corruptos, e isso desencadeou no Bolsonaro. Eu queria ver de ti como é que tu viu isso, se tu esperava algo desse gênero no direito, para que tu também já vem dessa tradição, foi formado aí depois de 88, onde nós trabalhamos muito essa questão, imagina as faculdades, né? E se tu esperava algo tão violento, porque para mim houve uma ruptura institucional, né? E hoje ficou provado isso quando a gente retoma algumas coisas. Contigo, meu amigo. Bem, antes de adentrar nessa questão, eu queria fazer uma manifestação de solidariedade, Alisson, a todas as famílias desses quase 400 mil vítimas que nós temos hoje, o entorno de 400 mil vítimas, desse genocídio que está acontecendo no país, não é? Eu tenho dito aos meus amigos, aos meus colegas, eu tenho dito o seguinte, Alisson, eu tenho medo de manhã, quando eu levanto, eu tenho medo de ver as notícias, as informações, abrir uma rede social minha. Eu tenho medo porque eu não sei qual será a informação que vem do meu mais recente amigo, colega, cliente, que tenha falecido vítima do Covid. Então, assim, essa situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, eu acho que a gente, e não é a minha área, mas eu acho que a psicologia tem uma área vasta aí para estudar, porque nós temos uma nova, nós passamos a ter que aprender uma nova forma de ver a morte, né? A vida e a morte. Porque nós temos um amigo proseando hoje com um amigo, daqui 10 dias essa pessoa pode estar morta. Então, assim, eu digo isso com toda sinceridade. Eu, às vezes, tenho medo de abrir uma rede social e ver quem foi o último que faleceu. Então, assim, a nossa solidariedade a todas essas famílias que perderam um amigo, um parente, alguém aí, vítimas desse genocídio que está acontecendo em nosso país hoje. Para nós falarmos de 2016, se você me permitir, eu quero voltar um pouquinho atrás de 2016 ainda, porque eu acho que assim não tem como a gente analisar 2016, e eu quero apenas trazer uma fala rápida do ministro Barroso, hoje no julgamento do STF, onde ele fazia discurso inflamado, dizendo que quem votava, dizendo para os seus pares, né, que quem votaria pela suspensão do Moro era meio que conivente com a corrupção. Ou seja, esse discurso moralista, falso moralista, de que as coisas aconteceram por causa da corrupção. E aí eu preciso voltar lá para 2013, porque não tem como a gente falar de tudo isso, de todo esse processo 2016, o golpe, o impeachment, né, que é um golpe disfarçado de impeachment, sem a gente começar lá em 2013, porque em 2013 que começou a aparecer os ingredientes para todo esse caldo. As jornadas de junho, julho, enfim, todas aquelas jornadas de 2013 acabaram criando, Alisson, um caldo cultural, digamos assim, na mídia, na política,
no poder judiciário, na sociedade, enfim, que culminou com o golpe. O golpe não teria acontecido se não fosse o início de todo esse movimento em 2013. E esse início, assim, também é um assunto para os estudiosos da história, enfim, um dia nos contarem como é que isso aconteceu e por que isso aconteceu e quem patrocinou tudo isso, né? Porque, assim, não foi um movimento necessariamente voluntário, foi algo que foi orquestrado de uma determinada forma, depois poderia até ter um motivo justo no início, enfim, mas ele foi capturado, digamos assim, por interesses para muito além das pretensões iniciais. Eu lembro, na época, eu tive numa audiência judicial e aí eu conversava com um colega advogado que estava defendendo a outra parte, mas era um amigo meu, conhecia ele, aí falamos sobre o domingo que vem, como é que vai ser e tal, e ele me dizia o seguinte: não, domingo eu tenho um compromisso, porque marcaram uma manifestação lá, isso uma cidadezinha pequenininha do interior, marcaram uma manifestação lá contra a corrupção. Ou seja, virou, digamos assim, um ato social. As pessoas iam sem saber o porquê que estavam indo. As pessoas que iam e seguravam, lembra daquela PEC favorável ao Ministério Público? As pessoas iam levando cartaz pela PEC e tal, ninguém sabia o que era a PEC e tal. Só que o movimento foi capturado principalmente pela imprensa, essa imprensa que não só criminalizou a política, mas que demonizou a política. E ela demonizou muito mais a política ainda a partir do processo eleitoral de 2018, quando efetivamente quem não era a favor do Bolsonaro era tratado como demonizado, não é? Nós não podemos esquecer da mamadeira de piroca, do kit gay, da nossa bandeira não será vermelha. Nunca, eu pergunto até hoje, alguém me mostre quando a bandeira do Brasil foi vermelha ou quem queria transformá-la em vermelha. Mas isso fez parte de um processo de demonização da política. E aí, para a entrada de um discurso ético-moralista salvador. Mas aí, de 2013, isso passou a ter um caldo cultural que permitiu, e você há de lembrar disso muito bem, em 2014 nós tivemos a eleição, e a presidente Dilma ganhou a eleição do seu candidato, do Aécio. Eu tenho que molhar a palavra aqui para poder continuar prosseando. E aí, a Dilma ganhou do Aécio e, imediatamente após a eleição do segundo turno, o Aécio, num gesto que caracteriza o populismo, não é? Disse: olha, eu não reconheço, ou talvez não tenha dito com essas palavras de forma tão clara, mas não houve o reconhecimento da vitória da Dilma e uma posição de uma oposição responsável para com o país. A partir disso, e isso já foi o resultado daquele caldo cultural que se iniciou em 2013, com isso já o Aécio começou a fazer oposição, criar um processo de oposição, mas não uma oposição que eu me disse responsável, uma oposição de enfrentamento, de não deixar governar. Lembra das pautas bombas? Tudo que ia para o Congresso era superdimensionado, era enxertado, qualquer projeto que a presidente Dilma mandava para o Congresso era enxertado de outros assuntos que tinham o objetivo de tornar ingovernável o país. Com isso, acabou de fato o país sendo praticamente ingovernável. A Dilma teve, e é claro que a Dilma não tinha o traquejo político. A Dilma é uma pessoa de extrema capacidade técnica e de extrema honestidade, de extrema transparência, mas eu acho que talvez tenha lhe faltado um pouco o traquejo político, que, por exemplo, o Lula tem e que ela não tinha. E aí, com isso, o que se inventou? Vamos ter que tirar a Dilma, não é? A célebre frase do Jucá, né? Um grande acordo nacional com o STF e com tudo, né? Então, assim,
isso iniciou lá, passou para o 2014, não reconhecendo a derrota do Aécio e a vitória da Dilma, não deixando a Dilma governar, e aí veio aí a cereja do bolo, que foi a revolta do Eduardo Cunha, porque o PT não votou com ele na comissão para salvar o pescoço dele naquela comissão de ética, né? Então, quer dizer, essa foi a cereja do bolo. E aí você me diz, olha, e o Poder Judiciário? O Poder Judiciário entrou nesse embalo, né? O Poder Judiciário entrou nesse embalo. Aí com os Merval da vida dando a linha da argumentação jurídica, o jurista Merval Pereira, né? Dando a linha, a Globo News dando a linha, os grandes meios de comunicação dando a linha e passando a dizer, olha, temos que caçar Dilma porque a pedalada fiscal, porque a pedalada fiscal, porque a pedalada fiscal. E aí assim, ó, Alisson, os meus parentes, ou os meus vizinhos, ou os meus amigos que não sabiam o que era pedalada fiscal e que até hoje não sabem o que é, e que não sabiam se isso é crime ou se não é crime, e que não sabiam o que era impeachment ou o que não é impeachment, todo mundo passou a repetir como um mantra que havia pedalada fiscal e por isso havia necessidade de caçar a Dilma. Quer dizer, se criou um caldo cultural que favoreceu e que deu condições para isso. E aí, o Poder Judiciário já estava contaminado por isso. Nós não podemos esquecer, por exemplo, o grande ministro que hoje está com muita força e muita bravura e de forma correta tentando devolver a dignidade ao STF, a dignidade ao Poder Judiciário, a dignidade à justiça, um pouco de retorno a um Estado democrático de direito, que nós nos desviamos da forma como nós nos desviamos. Eu estou falando do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes foi o que deu o canetaço impedindo que o Lula assumisse como ministro da Casa Civil quando a Dilma quis fazer isso. Claro que hoje ele reconhece que foi induzido em erro, por aquele bandido lá, do ex-juiz Sérgio Moro, mas fez parte de toda uma articulação, faz parte de todo um caldo. E aquela gravação clandestina do Sérgio Moro, da conversa da Dilma com o Lula, foi a cereja do bolo para que houvesse aí, então, a implementação de um clima político efetivamente para a cassação. Eu não tenho dúvida nenhuma. Falar sobre o passado é sempre ruim, né? Você não tem uma bola de cristal para saber se isso for... Eu digo assim, é ruim para fazer projeção. Você pode falar do passado sobre o que aconteceu, mas quando você coloca um se tivesse acontecido isso seria diferente, você faz uma projeção de uma probabilidade, tu não tem certeza disso. Mas eu faço uma projeção, eu entendo que, caso não tivesse havido o impedimento do Lula assumir a partir daquela indução em erro do ministro Gilmar Mendes, e com aquela proibição do Gilmar Mendes para o Lula assumir como ministro da Dilma, eu acredito que o golpe não teria acontecido. Acredito que não. Acredito que teria havido um rearranjo institucional e as coisas hoje nós teríamos outra história. A história hoje seria outra. Mas, enfim, foi isso que aconteceu e o Poder Judiciário, principalmente o STF, embarcou nessa canoa, né? Nesse caldo cultural que proporcionou esse golpe aí contra a presidenta Dilma Rousseff. Muito bem, muito bem. Assim, pessoal, para não esquecer, boa noite a todos e a todas que estão entrando agora, pessoal que está aí, curtir, compartilhar, levar adiante. Gostei muito da tua fala e também eu concordo com essa questão que começou em 2013, inclusive teve gente do campo progressista que também entrou naquelas marchas ali e que achava que estava fazendo uma revolução e na verdade estava sendo usado por essa extrema direita, né? Ou acabou sendo usado, e eu acho que a gente não pode passar pano, eu acho isso, porque a gente viu companheiros nossos, inclusive, participando, achando que, e outra, a gente viu tanta coisa a esquerda fazendo, que eu acho que tu tem que pressionar o governo quando ele é progressista para que ele faça mais, mas tem que saber valorizar
as conquistas. Eu vi a esquerda criticando durante 10 anos o ProUni e não falando bem nunca. Né? Então, são coisas assim que não dá. Tu pode dizer, poderia ser melhor, mas não dizer que não valorar aquilo. Né? Nós tinha aqui no interior, e certamente aí na capital também, gurizada com 24, 25 anos, com a Minha Casa Minha Vida e um carrinho financiado, mas tinha emprego. Né? Agora, meu pai e minha mãe, eu sempre costumo dizer, tiveram que trabalhar a vida inteira para pagar uma casa lá uma casa no bairro, num bairro aqui da cidade. Né? Então, são coisas que a gente tem que saber valorar. Mas voltando Alisson, aí, pessoal. só me permite um parêntese em relação a isso. Tu sabe que tem uma situação em relação à eleição passada, a eleição agora municipal, que me deixou muito satisfeito de ver. Se você analisar, e eu vou pegar um exemplo prático e concreto aqui de Porto Alegre. Nessa eleição que passou, Porto Alegre elegeu 5 negros. Boa. 4 mulheres, se eu não me engano, 4 mulheres negras e um menino negro. 5 negros. Pela primeira vez na história, Porto Alegre elegeu negros. Claro que tinha lá um período do Tarcísio, né? Mas o Tarcísio era eleito muito mais pela questão do futebol em si, não pela questão da consciência negra, pela necessidade da representatividade desse segmento da população. Então, por que eu digo isso, Alisson? Para mim, e não estudei o assunto, e pode até alguém me desmentir, dizer que não é bem assim, mas para mim isso já é resultado destas pessoas que tiveram acesso a uma faculdade, que tiveram acesso ao estudo que antes não tinha. Essas pessoas que estão hoje na política, na linha de frente, representando as suas comunidades, representando lá a Restinga, representando qualquer região aqui de Porto Alegre que não tinha esta representatividade desse segmento da população, são pessoas que acabaram tendo uma oportunidade de estudo que antes não tinham. É uma visibilização de quem antes era invisível. Não é? Me desculpe, eu fecho esse parênteses apenas para dizer isso. Bem lembrado. Quero cumprimentar, falando de vereador, a vereadora Josi, lá de Fontoura, que eu vi aqui. Eu só vejo que o que a Lete sobe, tá? E a Geise está em aula, se der tempo ela vem ler uns comentários, mas curtam, compartilhem e comentem, pessoal. Na medida do possível aqui nós vamos ler também. O Giba, um abraço também para a vereadora Josiane Borges, é a nossa cliente lá no escritório. Estamos peleando para tentar manter o mandato dela aí. E vale a pena essa luta. Está fazendo uma boa luta lá na defesa da educação e da população em geral de Fontoura Xavier. Um grande abraço para a Josi. Mas, seguindo no raciocínio na questão da colaboração ou da falta da capacidade. Porque o judiciário tem um princípio para o judiciário que ele tem que ser contra-majoritário. Eu vou explicar para o pessoal o que isso significa. Quando uma população está revoltada, por exemplo, alguém comete um crime, o judiciário ele diz, não dá para simplesmente linchar essa pessoa. Vocês têm que parar, analisar, pode até ser preso e depois vai ser um devido processo legal para ver a sua culpabilidade. Né? Ele não vai na onda assim, das coisas, ele não pode ir na onda das coisas, porque ele tem a obrigação moral, ética, e ele existe para isso, justamente para isso, para defender o cidadão para que ele possa exercer o seu direito de defesa, etc. Isso a gente chama de contra-majoritário. Ele não pode ir ao sabor das opiniões, ele não pode ser uma votação do Big Brother, ele não pode ser uma votação assim do que eu acho, porque ele é uma ciência, o direito é uma ciência, o direito não é uma coisa assim, eu não gosto do Edson, então ele vai preso, gosto do Alisson, ele vai solto, não, e nem o inverso. Ele tem que ser na parte penal, sobretudo. E aí nós tivemos, e eu vou fazer 2 perguntas, já enganchando nessa. Na parte penal, sobretudo, ele tem regras muito claras. Um crime, por exemplo, ele tem que ter lei anterior que o defina. Por exemplo, nós pegar o caso da Dilma, tinha que ter uma lei anterior que dissesse que pedalada fiscal
é crime de responsabilidade. Se não tem, já está complicada a vida de quem quer acusar. Eu não posso dizer que ser baixinho é crime depois que o Alisson já é. Eu posso dizer que baixinho é crime antes do Alisson sê-lo, né? Aí se ele for, daí cai, entendeu? É uma brincadeira, mas é isso. Tu não pode dizer que beber água é crime depois que eu já bebi. Diga antes que daí eu vou ver se bebo ou não bebo, né? Então, essa é uma questão. Se todo mundo sabia disso, não é possível que tivesse um juiz na Suprema Corte que fosse ler sobre isso e não soubesse. Como não é possível que nós tenhamos voto tipo do Fux na semana passada, no processo do Lula, que diz que competência em razão criminal ela é relativa. Não precisa ir na segunda aula de direito criminal para saber que não pode ser relativa. Ela é absoluta, porque nós estamos lidando bem maior da pessoa, que é a liberdade. Isso não precisa ir na segunda aula, né? E aí até se tu quiser emendar e falar sobre a nossa formação e fazer crítica, inclusive, a nós mesmos, operadores do direito, da baixa qualidade, inclusive, que a gente vê, porque eu vejo comentários absurdos disso, indo nessa onda, mas a competência é relativa, mas da onde relativa? Daí o judiciário vai começar a escolher com qual juiz eu vou ser julgado. Não, eu tenho que ser julgado de acordo com a lei prévia anterior, né? Isso tem que ser muito claro. E no caso do Lula foi um absurdo. Tá pegando Lula, mas foram centenas. Teve empresários que foram presos preventivamente 2 anos. A lei permite, o artigo 312 permite? Permite e não permite, porque ela é cautelar. E isso tu tem que ter razoável duração do processo. Então eu quero te perguntar 2 coisas. Se a Lava Jato efetivamente, vamos dizer assim, passou a perna nos ministros, como o Gilmar Mendes diz, e se a Suprema Corte, quando sai com falas como essa, ou como decisões, como foi aquele habeas do Lula, que já podiam ter visto naquela oportunidade a incompetência do Moro, dos 6-5 da Rosa Weber formando maioria, né? Se isso é baixa formação jurídica, ou é proposital, ou é ir na onda do Big Brother que virou o STF, né? Como é que tu avalia essas questões aí? Tu colocaste uma coisa muito interessante sobre a questão do Poder Judiciário ser contra-majoritário. O Poder Judiciário precisa ser contra-majoritário. Só que, assim, ele precisa ser contra-majoritário no sentido institucional. Tá? A instituição precisa ser contra-majoritária. Só que a instituição ela é formada por pessoas, por seres humanos, como eu, como você, como, enfim, qualquer um de nós. E o que eu acho que aconteceu? E aí tu me pergunta, assim, o Moro conseguiu ter tamanha competência que passou o mel no beiço de todos os ministros. A questão vai além disso. Eu acho que nós estávamos vivendo naquele período uma espécie de uma anestesia geral. Não de forma unânime, por óbvio que não. Havia resistência, há resistência, e é só motivado por essa resistência que hoje o STF está conseguindo voltar atrás e está conseguindo colocar a situação nos trilhos de novo. Mas a grande maioria, e aí tu tem razão também no sentido da formação, e aí, se tu me permitir, eu quero trazer aqui a lembrança do professor Lênio Streck. O professor Lênio Streck diz o seguinte, quando a enchente chegar na cidade, é porque faz muito tempo que começou a chover lá no morro. Ou seja, a gente sabe que isso vai acontecer. E aí, aonde começa isso? Isso já começa na nossa formação. Isso já começa nas nossas faculdades. Isso já começa na faculdade, onde tanto o professor quanto o aluno está mais preocupado em como fazer uma determinada peça processual do que estudar o que é uma Constituição. Se você vê, tem alunos que saem formados do direito, e eu posso falar do direito porque é a nossa área, que não sabem o que é uma Constituição, não sabem que a Constituição é o pacto maior de um país, qual é a função da Constituição, qual é o poder dirigente da Constituição. E aí, porque sabe um pouquinho de processo civil, porque sabe um pouquinho de processo sucessório, está preocupado em ganhar dinheiro, em fazer isso ou aquilo. E eu, por óbvio, não estou generalizando aqui.
Por óbvio que há grandes e importantes faculdades e há grandes professores. E aí, quem acompanhou os últimos julgamentos do STF em relação a esse assunto, tem esse grupo de professores aí, do Prerrogativas, que é a excelência, do jurídico nacional, e que tem aí, entre eles, capitaneado pelo professor Lênio Steck. Então, mas é isso, tu tem toda a razão, isso já começa um pouco na formação de cada um, na formação dos juristas. Além disso, eu quero reforçar que nós temos na história, por exemplo, se nós pegarmos a história do nazismo ela foi sustentada em cima de leis, em cima de decisões judiciais, em cima de juristas dando legitimidade para as ações nazistas. Então, assim, parece que de tempos em tempos a humanidade ela sofre uma espécie de um apagão racional, não é? Porque isso é irracional. Isso foge de qualquer racionalidade, foge de qualquer lógica racional. Se você, por exemplo, for explicar para um aluno de direito, para qualquer pessoa, se eu for explicar aqui em casa para os meus familiares que não são da área do direito, o porquê que a Dilma foi cassada por causa de pedalada fiscal, eu não tenho capacidade de explicar. E por que eu não tenho capacidade de explicar? Porque foge da racionalidade. É uma questão irracional, mesmo que dizer que a Terra é plana. Não é? Então, esse terraplanismo, esse negacionismo, ele já vem a partir desse caldo cultural, e o Poder Judiciário, que deveria ser contramajoritário e que tem a sua formação contramajoritária, acabou entrando nesta onda. Em relação aos julgamentos acontecidos agora, esses dias alguém dizia, tá, mas por que não querem levar para o pleno? Tem medo de levar para o pleno numa composição maior, não julga melhor do que numa composição menor? A resposta é simples, não se deve levar para o pleno porque a lei diz que não se deve levar para o pleno. Porque esse é o Estado democrático de direito, esse é o pacto que nós fizemos. Ou seja, nós fizemos um acordo, e eu gosto de fazer a metáfora da reunião debaixo da árvore, Alisson. Quando nós construímos a Constituição, essa Constituição que tu, com muita propriedade, fala bastante aí, quando nós construímos a Constituição, o que nós fizemos? Nós estávamos vivendo numa situação de guerra total, nós estávamos brigando, eu estava brigando contigo, tu estava brigando comigo, tu estava brigando com todo mundo. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, pessoal, vamos parar de brigar, vamos parar de se matar, vamos achar um acordo. Aí todos nós sentamos debaixo de uma grande figueira, não é? Ou de uma grande palmeira, ou de uma árvore com uma copa bem grande, e começamos a dizer, olha, tá, eu vou parar de brigar com o Alisson, mas o Alisson também tem que parar de fazer isso. Aí o Alisson diz, tá, eu vou parar. Tá, então eu vou parar também. Está combinado? Então está combinado. Se está combinado, nós temos que cumprir o combinado. É simples assim. Quer dizer, a Constituição é o combinado do nosso acordo. Se eu disser o seguinte, num jogo de futebol, se é futsal, tem 5 jogadores, eu não posso botar 7, porque o meu time é mais fraco, eu vou botar 7, porque daí eu ganho o jogo. Se no futebol de campo são 11 jogadores, eu não posso botar 15, porque com 15 eu ganho o jogo. Não, é a regra. É a regra, meu amigo. Então, por que eu não posso caçar um presidente legitimamente eleito só porque eu quero? Porque a Constituição não permite. Mesmo que a lei dos processos de impeachment possa levar a uma compreensão desta forma, se levar a compreensão desta forma, esta compreensão está inconstitucional. E se tiver algum artigo que permite esta interpretação, este artigo é inconstitucional. Eu tenho dito para os prefeitos que a gente assessora, Alisson, e volta e meia, tem algum prefeito que sofre processo de cassação. Eu tenho dito que esse processo de cassação é a coisa mais inconstitucional que existe.
Porque ele não depende de um ato jurídico concreto, ele depende da vontade. Você pega, por exemplo, uma Câmara de Vereadores que quer caçar um prefeito. Se a Câmara de Vereadores decidir, olha, eu quero que o prefeito ande só na calçada do lado direito da rua, e o prefeito passar a andar do lado esquerdo da rua, a Câmara diz, vamos caçar o prefeito, porque ele não nos obedeceu, ele andou do lado direito. E aí a Câmara de Vereadores faz um cálculo e diz, temos voto suficiente para caçar? Temos. Se temos, vamos caçar. E aí, nesse aspecto, o Poder Judiciário, no meu entendimento, peca muito. Porque não basta ter a vontade política. Você precisa ter a motivação jurídica. Você precisa ter um fato que, de fato, seja suficiente para caçar aquele mandato. Você não pode passar por cima do direito constitucional que as pessoas têm de eleger aquele que elas entenderem que é o melhor. Pode não ser o melhor, posso discordar, mas é um direito constitucional que nós temos que defender até o fim. Então, não pode ser uma decisão política, meramente política. E assim como acontece muitas vezes nas prefeituras, e a gente tem inúmeros exemplos disso, foi o que aconteceu com a presidente Dilma. Foi uma decisão meramente política. Não estou gostando mais da presidente Dilma, vamos caçar. Conta seus votos. Tem voto suficiente? Tem. Vamos caçar. E aí o Poder Judiciário lava as mãos, infelizmente lava as mãos e deixa que aconteça o que aconteça. E hoje nós estamos nessa situação por causa de todo esse caldo que começou lá e passou pelo golpe, passou pela prisão irregular, inconstitucional, ilegal, criminosa do presidente Lula. E hoje nós estamos na situação aí com em torno de 400 mil mortes e aumentando a cada dia mais e esse genocida aí no poder. Eleito, e aí eu digo, e pode ter, eu sei que tem pessoas que têm posição diferente, eleito ilegitimamente. Tem pessoa que diz, mas foi eleito democraticamente. No meu entendimento, não. Porque eleição democrática se ganha dentro das regras do jogo. Quando você ganha uma eleição, mentindo para as pessoas, criando artimanhas, criando ilusão psicológica, como foi criado, criando fake news falsas, informações falsas, fazendo com que as pessoas sejam induzidas em erro. E prendendo o principal... E prendendo o principal adversário. Prendendo o principal adversário. Prendendo ilegalmente. Tá? Aí você é juiz do jogo de futebol e expulsa o principal jogador do time adversário. O time que você está torcendo ganha o jogo e depois você vai lá ser jogador desse time que ganhou aquele jogo que só ganhou porque você expulsou o principal adversário. Portanto, para mim, isso não é legitimidade eleitoral. Muito bem. Pessoal, vamos curtir, compartilhar e escrever, porque a Geise saiu das 2 aulas. Ela fez 2 aulas agora. Tá? Ela estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ela fez curso com um deputado mago aqui. O mago. Aqui tem um deputado aqui da região que ele diz que ele é mago, que ele consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A Geise hoje estava em 2 lugares ao mesmo tempo. 2 aulas. E se ela Geise, conseguiu... vamos ler os... se ela conseguiu, parece que está dando certo, né? Não, e agora vai estar no terceiro, mas agora saiu daquele lugar. Vamos lá. Agora eu tô só aqui. Vamos lá. Temos muitos comentários. Vamos lá. Joel, Israel Cardoso nos acompanhando, Josiane, Rosa, Leão, Matheus. Muito bem. A Maritânia Dallagnol. Grande Maritânia. Um exemplo para todos nós. Uma grata satisfação tê-la conosco. Boa noite. Excelente debate. A Constituição de 88 foi resultado de muitos debates e participação cidadã, exceto num ponto, na estrutura de poder, em especial do Poder Judiciário. É necessário conversar sobre isso e pensar nosso sistema de justiça. A democracia só se faz com poderes independentes e que se regulam entre si. O Judiciário não tem fiscalização efetiva. Muito bem. Merece um ponto. A Maritânia falou bem coisa profunda, né? E é histórico, né, doutora Maritânia? Porque se a gente estudar lá na Revolução Francesa,
os nobres deram um jeito de se ajeitar dentro do poder judiciário. E, aliás, por isso que o judiciário tem essa pompa e usa toga e tal. Já veio desde aquela época, e isso, de certa forma, vai replicando e eles vão se salvando ali, né, dentro do judiciário. Mas ainda tem contradição, a contradição que eu pus no início, para mim, ela ainda permanece, porque a Constituição ela é garantidora de direitos, né? E aí tu tem um judiciário que se afasta disso, né? Que não toma posição contra a majoritária quando deveria tomá-la, né? Mas concordo, inclusive, lembrando que como é que é o nome daquele que foi subscritor do impeachment? O Bicudo. Bicudo. O Hélio Bicudo tramitou, ele foi deputado federal, ele foi vice-prefeito do PT, tá, em São Paulo. Depois ele foi, ele subscreveu, assinou, da Erundina, isso. E ele subscreveu lá o impeachment da Dilma, que ele brigou lá, achou que precisava mais espaço, essas coisas, né? Mas ele fez um baita trabalho para fazer uma reforma no judiciário que saiu na emenda 45, acho que foi, né? Que aí exigiu que juiz tenha 3 anos de advocacia e tal, que saiu muito tímida, mas ele apresentou uma proposta de mudança, né? Que não conseguimos, mas ainda assim criou aquele mínimo ali da emenda 45, alguma coisa foi construída, mas muito bem lembrado que o judiciário ainda temos esse poder de não ter um freio contrapeso interno ali. O problema, Alisson, é exatamente isso que a doutora Maritânia coloca. Nós não temos um órgão hoje de inserção CNJ, popular. Né? Nós temos o CNJ, só que o CNJ é formado pelos mesmos, né? Quer dizer, o CNJ se nós pegarmos, por exemplo, um Conselho Nacional, né? CNJ é o Conselho Nacional do Poder Judiciário. Se nós pegarmos, por exemplo, o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, né? O procurador Deltan foi denunciado no Conselho Nacional do Ministério Público e o relator do processo contra o Deltan pautou e retirou de pauta o processo contra o Deltan mais de 30 vezes. E aí, quando o processo foi julgado, Alisson, o que aconteceu? Estava prescrito. Então, assim, não adianta nós botarmos a raposa a cuidar do galinheiro. Nós temos que achar mecanismos populares, e aí, quando eu digo populares, não significa mecanismos majoritários que resolvam a questão pelo voto majoritário, mas mecanismos institucionais que possam fazer esse peso e contrapeso. Uma das discussões aí em relação a esse processo que foi julgado hoje e do presidente Lula, onde foi declarado aquele bandido do Moro suspeito de forma definitiva agora, uma das discussões é que a força-tarefa da Lava Jato conseguiu recuperar 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Você sabe quanto o Poder Judiciário gastou no auxílio moradia para os juízes? Mais de 5 bilhões. Ou seja, o Poder Judiciário gastou só no auxílio moradia para os juízes mais do que a Lava Jato cegava de ter recuperado. É claro que aqui nós não vamos falar no prejuízo que a Lava Jato deu na quebradeira do país, né? 173 bi? 173 bilhões. Então, se eles recuperaram 4, o prejuízo causado por eles foi de 150 a 200 bi. Tá? Agora, por que eu trago essa questão comparando com o auxílio moradia dos juízes? Porque esta é a grande questão. Nós temos uma Constituição que ela precisa ser cumprida, e quando ela não é cumprida, ela precisa ser denunciada que ela não é cumprida. Precisa ser feito aquilo que o Lênio chama de constrangimento epistemológico. É preciso dizer, isso aqui não está sendo cumprido. E alguém diz, não, mas tem uma lei que permite isso. Tem uma lei. Mas tem na Constituição também um princípio, Alisson, que se chama princípio da moralidade. Tem uma lei, mas é imoral. É imoral você dar auxílio moradia para os juízes
quando tem milhões de pessoas sem ter onde morar. É imoral, pode ter lei, mas é imoral. E essa imoralidade não é uma imoralidade porque eu quero, porque tu quer, porque alguém quer. Não, é porque está na Constituição. Então, quando você toma atos imorais, atos impessoais, atos que favorecem um determinado grupo em detrimento dos demais, não se está fazendo justiça, não se está aplicando a lei, se está aplicando o privilégio em favor de alguém em detrimento da grande maioria. E quando se aplica privilégio, não se aplica a Constituição, se afronta a Constituição. Então, essa é a grande questão. O grande problema nosso, Alisson, em relação à Constituição, é uma teoria de interpretação. Tá? Nós não temos uma teoria de interpretação suficientemente clara, e aí cada um interpreta de um jeito. Tá? E aí você tem uma lei que é inconstitucional por ser imoral, não, mas tem uma lei, então você tem uma lei e é legal, está dentro do princípio da legalidade. Mas afronta os demais princípios da Constituição. Então é inconstitucional. Nós temos que aprender a interpretar que isto é inconstitucional. Não é? Então, esse é o grande problema. E aí, quem é que faz isso? Bom, aí temos que ver a sociedade, o poder judiciário, os juristas, temos que fazer esse constrangimento constantemente, esse constrangimento epistemológico, não tenha dúvida nenhuma. Um dos grandes motivadores dessas correções que o Poder Judiciário está fazendo hoje em relação à suspeição e à incompetência do bandido, do ex-juiz Sérgio Moro, é por causa do constrangimento epistemológico. O pessoal tem ido para cima, tem dito que está errado, tem que corrigir isso aqui, tu não pode pensar com a tua cabeça. Alisson, quando você leva uma ação judicial para um juiz decidir, você quer saber o que ele pensa ou você quer saber o que a Constituição e a lei diz em relação àquele assunto? Então, assim, quando o juiz diz, eu decido conforme minha consciência, a tua consciência não me interessa. Você tem que ser imparcial. Você tem que afastar o que a tua consciência acha, você tem que afastar o que a tua moralidade pessoal acha, você tem que afastar o que o teu entendimento de fé, ou de religião, ou disso, daquilo acha. Você tem que me dizer o que a Constituição diz. E aí, tudo isso que você levantou, desde o impeachment da Dilma, toda essa questão é motivado por isso. Quer dizer, eu acho que... Não, o que tu acha não me importa. Eu quero que você, como juiz, como poder judiciário, me dê aquilo que a lei e a Constituição determina que é o meu direito. Eu não quero saber o que você acha. Esse é o grande problema. Muito bem. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Eu tenho umas coisas ainda para falar sobre isso. Eu quero te perguntar mais coisas. Vamos passar de 1 hora aí, tá, pessoal? Pode ficar aí na live, pode escrever mais, que a menos que o Edson queira parar, eu quero ir um pouquinho mais longe, porque eu quero aprender mais aqui com o Edson hoje. Não, mas aí estou aprendendo bastante. Por mim, vamos lá, que esse é meu último compromisso do dia. Então, vamos lá. Geise, vamos ler mais alguns comentários aí. Vamos lá. Maura Fávero. Boa noite. Casca participando. Mais rápido. Muito obrigado, Maura. Grande abraço. Matheus Demarco. Presidente Matheus. Boa noite, companheiros e companheiras. Saudações, Alisson Ferronato e Edson Cosman. Grande abraço, Matheusão. Dionilson Marcon. Ó, deputado federal, esse sim. Esse é sem cloroquina. E sempre na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Grande, Marcon. Muito obrigado pela sintonia aí, mano. Um abraço, meus companheiros. Mensagem do Marcon. Grande abraço. A Ana Júlia. Muito bom escutar vocês. Orgulho de ser PT, pois somos uma família muito unida, sempre prontos para as boas lutas. Muito obrigado, Júlia. Boa noite, companheiros e companheiras. Mora no coração. Leão Gonçalves, buenas, uma boa live para vocês, abraço. Um abraço, Leão, super Leão Gonçalves. José Flávio... É sempre bom ter um leão do lado. José Flávio Godoy da Rosa. Meu prefeito Zé Flávio. Muito bom, doutor Alisson e doutor Edson, é uma liderança de muita visão. Grande abraço, Zé, tudo é bom aí, tamo junto. O Rui Simão. Moro hoje foi confirmado com o mesmo status de árbitro Edson Pereira?
Edilson Pereira? Alisson. Ah, sim, é. É verdade, Rui, verdade. O Rui foi perspicaz, no caso. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Nós vamos longe aqui, tá? Ainda no. Mais o Jurandir ali, ó, mandando um abraço pro Edson. Obrigado. Curtir, compartilhar, a gente, para levar longe a mensagem. Ainda sobre essa. Prefeito Jurandir. Grande abraço ao prefeito Jurandir. Prefeito, o Jurandir foi meu colega dos bancos da faculdade da Unijuí. Grande abraço, prefeito Jurandir. Que bueno, extensivo aí, grande abraço. Eu quero continuar naquela constatação, vamos dizer assim, da doutora Maritânia sobre o judiciário. E lembrar, assim, nós viemos de um estado social de arbítrio da ditadura. E por isso, nós colocamos na Constituição uma série de direitos e uma série, inclusive, de liberdades negativas. Vou explicar para quem não é da área do direito. De que o Estado não pode, por exemplo, intervir a qualquer momento na vida do cidadão, não pode prendê-lo sem motivo, sem o devido processo legal, né? Com juízes parciais, não pode, com juízes parcial não pode, né? E uma série de coisas que a gente teve que escrever que seriam óbvias e que tiveram que ir para a Constituição. Teve que ir para a Constituição, é uma Constituição super extensa. E mesmo assim, Edson, nós chegamos ao ponto de ter gente que não consegue interpretar dentro dessa lógica de um Estado democrático de direito, de um Estado de bem-estar social, porque aí tem que analisar na história também. E lá nos bancos escolares, nós do campo progressista, nós fazíamos interpretações às vezes extensivas da norma no sentido de beneficiar, né, do Estado ser provedor de direitos. E a direita odiava isso, né? E nós dizíamos, não, mas está na Constituição, direito à vida, à saúde, à liberdade, à moradia, né? À terra, direito à propriedade, à função social, né? Está lá no artigo 5º, né? Então, uma série de coisas. E eles vieram agora e torturam a palavra. Nós não queria torturar a palavra, nós queria levar direito para as pessoas, né? É diferente a pessoa ter um acesso à casa do que ela ser presa por um crime inventado ou por um juiz parcial, né? A questão é, mesmo nós escrevendo tudo isso, e o Lênin Streck sempre foi muito crítico disso, eu leio bastante ele, sempre que eu fazer uma festa para mim aqui cada vez que tem um texto dele, porque ele diz o seguinte, e ele diz uma coisa óbvia, está escrito, né? O debate lá da segunda instância que derrubaram só para prender o Lula. Trânsito em julgado. Se não tem trânsito em julgado, não é trânsito em julgado, está escrito, né? Então há uma influência da política sobre o direito muito forte, muito maior do que deveria num Estado que realmente fosse um Estado, vamos dizer assim, já sedimentado. Se é que isso é possível, porque a gente está aprendendo que na política, na questão da democracia e do direito, tem que cuidar todo dia. Enfim, não sei se tu compreendeu o que eu quis dizer, mas é nesse sentido de que ainda que o legislador de 88 tenha sido tão cauteloso de colocar tanta coisa na Constituição, como é que a gente chegou num ponto de 2016 para cá? Porque eu acho que de 88 até 16, bem ou mal, a gente foi ampliando direitos, né? Com certos percalços, com certas dificuldades. Nós debatimos lá na faculdade, deve ter debatido também, a autoaplicabilidade das normas constitucionais no sentido de garantir água, terra, trabalho, moradia para as pessoas, se isso era autoaplicável ou não, né? Se isso tem que ir para orçamento ou não tem que ir para orçamento, né? Como é que tu vê isso? Como é que tu viu o judiciário virar, como eu costumo dizer, quase que um Big Brother ali, de um ministro querer aparecer mais que o outro e a força do que tiver mais famoso naquele dia, vamos dizer assim. Tchê, tu coloca na mesa um monte de problema. Primeiro, essa ideia.
Eu ia te perguntar ainda sobre os militares nisso lá, se tiveram ou não influência no julgamento do Lula. Tinha anotado aqui, mas fica nesse aí. Se tu quiser falar Não, dos mas militares, também pode falar. É que Tá assim, livre. O Lênio, e aí eu vou trazer de novo um ensinamento do grande mestre Lênio, que foi meu orientador no doutorado. Tive a honra de tê-lo como orientador. O Lênio diz o seguinte, trazendo o livro da Alice através do espelho, ele conta a história do Humpty Dumpty, que é um personagem da Alice através do espelho, que conversa com a Alice e mais ou menos diz o seguinte: por que tu não comemora o teu aniversário hoje? Aí a Alice diz para ele: não, meu aniversário não é hoje, meu aniversário é outro dia. Mas por que tu não faz o aniversário hoje? Porque não é o meu aniversário hoje. Não, mas por que você não disse que é? Não, eu não posso dizer que é. Se não é, eu não posso dizer que é. Não, mas então, eu acho que pode. Você pode fazer 365 desaniversários por ano, e aí você tem festa todo dia. E aí ela diz, não, as coisas têm sentido, as coisas têm uma concepção coletiva. Se o meu aniversário é uma vez por ano, eu não posso querer fazer aniversário todos os dias. Por que eu digo isso? Porque isso tem relação com o que tu falas, por exemplo, e tem relação com a interpretação da lei e a interpretação da Constituição. Quando você tem lá num artigo do Código Penal que diz ninguém pode ser preso sem ter havido trânsito em julgado, você não tem margem para interpretação. Não tem, Onde está escrito ninguém pode ser preso sem trânsito em julgado, está escrito ninguém pode ser preso nem trânsito em julgado. Não está escrito ninguém pode ser preso sem trânsito em julgado, vírgula, a não ser que seja o Lula. Não está escrito isso. Não está. Então, o grande problema é esse, o grande problema é a interpretação, a forma de se interpretar. Eu interpreto como eu quero. Eu interpreto conforme a minha consciência. Não. Eu vou repetir aqui, eu não quero saber da tua consciência. Eu quero saber o que diz a lei, o que diz a Constituição. Só que assim, Alisson, por outro lado também, isso se torna muito mais flagrante, se tornou muito mais flagrante, porque era o presidente Lula, porque era deputados envolvidos que foram processados e condenados de forma arbitrária pela Lava Jato. Mas assim, tu é advogado também, tu sabe disso, os nossos colegas advogados que estão nos acompanhando sabem disso. Isso acontece e sempre aconteceu no Poder Judiciário. Só que acontecia para pobre e preto. Como dizia Galeano, la ley es como la serpiente, só pica los descalços. Esse é o grande problema. Sempre foi assim. O Poder Judiciário sempre interpretou, e principalmente quando fosse para los descalços, que não tivesse um acompanhamento jurídico adequado, que não tivesse uma defesa adequada. Os nossos presídios, é só dar uma volta nos presídios, a gente vê isso. 50% dos presos não deveriam estar presos. E a grande maioria dos presos são os descalços. São pobres e pretos. Então, assim, claro que o que aconteceu agora com o presidente Lula, com tudo isso, trouxe luz, abriu uma clareira em tudo isso, e nós podemos ver isso com mais a transparência, digamos assim. Mas esse processo sempre aconteceu. Esse processo de eu acho que fulano é culpado, bota na cadeia, sempre aconteceu. E por que ele é culpado? Porque eu acho que ele é culpado. Nesse processo do presidente Lula, por exemplo, tem muita gente, e quando eu digo que ele é inocente,
As pessoas dizem, mas como que é inocente? O processo foi cancelado, mas ele não é inocente. Tchê, é bem por isso que ele é inocente. Ele é inocente primeiro, porque não há trânsito em julgado em nenhum processo. E a lei diz, enquanto não há trânsito em julgado, tu é inocente. Ele é inocente, segundo, porque os processos contra ele foram anulados por incompetência e por parcialidade do juiz, porque o juiz se tornou parte do processo. Então, segundo, ele é inocente porque os processos deles foram anulados. Mas não bastasse tudo isso, terceiro, ele é inocente, e aí, Alisson, talvez você e os internautas e todo mundo que está nos assistindo possa nos ajudar. E por que eu digo que ele é inocente nesse terceiro ponto? E aí alguém pode me ajudar, talvez, me mostrar que eu estou enganado. Porque não há em nenhum processo uma única prova contra o presidente Lula. E aí, quando alguém diz, não, mas ele roubou tanto, ele fez. Tchê, me ajude, por favor. Eu li o processo, eu li a sentença, e não achei nenhuma prova. Se você tem uma prova, me ajude. Ajude o Ministério Público de Curitiba. Ajude o Moro, porque eles também não acharam nenhuma prova. Então, assim, se tu tem uma prova, se tu pode dizer que o Lula não é inocente, ajude, traga uma prova. E aí alguém diz, não, mas então prova que ele é inocente. É tu que tem que provar que ele não é inocente, cara. Não é? Então, tudo isso, o que tu fala da Constituição, por exemplo, e aí um abraço ao nosso deputado Marcon, um batalhador aí pelas lutas sociais, pela terra, pela educação, pela saúde das pessoas. Tchê, está lá na Constituição, um dos princípios da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza, é diminuir a desigualdade social, está lá na Constituição. Não precisa ter uma lei para dizer isso, isso já está dito. Então, a reforma... Essa extrema-direita que está aí, se lê o artigo 3º da Constituição, diz que é comunista a Constituição, né? Exatamente. É o que fala de erradicar a miséria, né? A questão do desenvolvimento harmônico, equilibrado. E aí eu digo o seguinte, Alisson, é aquele acordo que nós fizemos debaixo da árvore. Uhum. Se tu não respeita, cara, se o acordo que nós fizemos não tem validade, para ti, por que para mim deve ter? Exato. Se o pacto social não é respeitado e não é cumprido, por que uma parcela da população que vive, que é a parte mais marginalizada, que é a parte que mais sofre com o não cumprimento da Constituição, por que ela tem que fazer de conta que está tudo bem? Então, se um não cumpre, o outro também não tem a obrigação de cumprir. E aí eu digo isso na minha tese, digo isso na minha dissertação de mestrado, ou se cumpre a Constituição, ou nós temos um blefe. E quem joga truco sabe o que é blefe. Ou nós temos um pacto onde nós cumprimos o pacto, onde nós cumprimos aquilo que nós combinamos, ou nós temos um blefe. E se tu tá blefando, eu também posso blefar. Então, o nosso grande problema volta à questão inicial, é a interpretação e a vontade de interpretar de forma correta. O que não falta é a lei para estabelecer. O que não falta é condições de estabelecer.
O que falta é vontade política. Alisson, nós temos um país onde a Constituição diz que nós temos que ter um sistema tributário que dê condições ao Estado implementar aquilo que a Constituição estabelece como direito da população: saúde, educação, moradia, trabalho, lazer. E aí nós temos um sistema tributário que ele é regressivo. Um sistema tributário onde quem ganha menos paga mais tributo. E a elite econômica, que é 1, 2, 3, 4% desse país, paga menos tributo do que quem ganha um salário mínimo. Eu estou falando na proporção, por óbvio. Sim, sim. Porque quem compra 1 quilo de feijão, quem compra 1 quilo de arroz, paga o tributo em cima disso. Agora, quem compra... Alisson, se você quiser aí me arrumar um dinheiro, eu estou precisando comprar um iate. Se eu comprar um iate, tu sabia que eu não pago IPVA para o meu iate? Se eu comprar um avião, eu não pago IPVA para o avião. Agora, quem compra um Golzinho 1000 para fazer Uber, tem que pagar, senão a polícia toma o carrinho dele. Então, nós temos um sistema tributário que é regressivo. Quem ganha menos, paga mais. O bancário, trabalhador que trabalha no banco, paga mais imposto do que o dono do banco. E por que é isso? Porque a Constituição permite? Não, a Constituição diz o contrário. Mas alguém lê a Constituição desta forma para beneficiar essa classe da elite econômica. E aí a gente teria que entrar na discussão da democracia, da representatividade, não é? Aí quantos pequenos agricultores, quantos sem terra, quantos sem teto, quantos sem emprego existe no Brasil? Quantos quem vive com salário mínimo, com 2, 3 salários mínimos, e vê quantos representantes esse povo tem. Tu tira aí o deputado Marcon, mais uns 2 ou 3, o resto representa a elite. Exato. E aí nós vamos entrar na discussão da representação. Quando o deputado vai lá na vila, pedir voto, ele diz com franqueza que ele vai destruir o processo previdenciário para que aquele morador da vila lá não vai poder se aposentar? Ou ele utiliza os meios de comunicação para ajudar a enganar o povo, votar nele, e depois ele se alia com quem financia a campanha dele e paga o favor dos seus financiadores? Tchê, falei demais já. Não, mas tá bom, hein? Tchê, me deu uma vontade de falar sobre democracia aí que tu falou, mas aí nós vamos passar do limite aqui do tempo, né? É para um outro programa. Temos outro programa sobre democracia, essa questão da representação, algo muito sério, e sobre saúde, mas aí nós vamos ter que fazer outro dia. Tem um comentário do Celso, eu vi ali, né? Lá de Palmeira também, ó. Teus conterrâneos lá. Beleza. Celso Sganzerla. Acho que é Celso, assim que lê. companheiro Celso da Macronorte. Isso. A questão é que a justiça brasileira é formada em sua maioria por pessoas que não defendem a classe trabalhadora. Exato. Defendem historicamente o poder e os interesses da elite brasileira. Exatamente. Por isso que precisa de uma reformulação. Uhum. E é isso que a doutora Baritana falava e o Edson falava. O problema, Jurandir Silva, grande amigo e colega Edson. Um grande abraço. Quem? Jurandir o Jurandir? Silva. Já. Carlos Godoy da Rosa, boa noite. Carlos. Nos acompanhando. Edson, para tuas considerações aí. Não, eu só queria dizer assim, ó, em relação a isso que o Celso disse, ele tem toda a razão. O problema é que o problema inicia na origem, né, Alisson? Como é que esse pessoal chega lá? Através de uma meritocracia, não é? Onde uma elite pode se preparar e estudar a vida toda, fazer concurso público, se dedicar só para isso, e aí chega lá. E aí tu vai ver quem é que chega lá. Veja a cor de quem chega lá. Veja a classe social de quem chega lá.
Pega o nosso Poder Judiciário e veja quantos negros tem no Poder Judiciário. Veja quantas mulheres, em que pese mulheres têm aumentado bastante. Mas também não basta ser mulher, né? Não, isso Tem que a ter gente já viu na prática. Né? Tem que ter compromisso. Exatamente. Então, essa é a grande questão. Da onde sai esse pessoal? E esse pessoal está comprometido com os seus. Esse que é o problema. Então, o ProUni, por exemplo, as cotas raciais, por exemplo, é a porta de entrada. É uma política dessas aí, que dali 20, 30, 40, 50 anos vai começar a dar um pouquinho de condições para que nós tenhamos juízes negros, juízes pobres, promotores negros, promotores que sabem o que acontece lá na favela, onde a polícia chega pedalando a porta e dando-lhe pau porque o cara olhou atravessado para ele, não é? Mas, como você disse, isso é um assunto para um outro debate aí, um outro programa. Mas muito bom, muito importante. Edson, quero te agradecer muito, foi um prazer enorme. Agradecer as pessoas que acompanharam, curtam, compartilhem. Foi muito prazerosa e muito profunda a nossa conversa. Eu aprendi bastante, Edson. Muito obrigado pela tua companhia. Não sei se tu quer dar mais uma boa noite pro pessoal aí. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Alisson, mais uma vez por esse convite que tu me honrou. Nós não chegamos a falar sobre as decisões do Supremo hoje, né? Hoje eu estou aqui, tomando uma aguinha aqui para comemorar, porque hoje, de forma definitiva, Lula está livre, Lula é inocente, Lula está elegível e Lula será o próximo presidente da República Federativa do Brasil. Tá bem? Com certeza. Um abraço a todos e estou à disposição do amigo para uma prosa a hora que for conveniente. Um grande abraço a todos, um grande abraço para ti, Alisson, e para todos os que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Edson. Um abraço a todos e a todas. Lula livre e até quinta-feira que vem, às 20 horas. Grande